Então é claro que eu tô olhando pra algo na minha esposa que eu admiro, que eu gosto, que eu quero desenvolver. Sei lá, é bom estar com ela. Meu intelecto, ele tá fruindo pra vários bens que eu percebo ali. Então, portanto, eu vou amando essas coisas. A fruição do intelecto leva a uma comunhão com o bem. Isso que a gente chama de amor. Até o momento que aparece outro algo. Aparece uma coisa diferente. Um mau humor, uma mentira, um descontrole. É claro, o que apareceu pra você não foi mais um bem. Foi a ausência do bem. E foi isso que o teu intelecto, ele tentou pegar a docilidade que você está acostumado, mas ele não encontrou docilidade, ele encontrou um amargor. Então o teu intelecto, ele não conseguiu capturar o bem. Não foi para lugar nenhum o teu intelecto. Houve uma ausência do bem. Quando há ausência do bem, não há possibilidade de comunhão. Então não aparece ali isso que a gente vem chamando de amor até então. O que acontece com o sujeito? Ele duvida que o amor existe. Ele duvida que o amor é possível. Essa é a dinâmica normal da relação. Qual que é a única saída para o sujeito que pretende conhecer algo para amar? O intelecto tem que se direcionar para as coisas transcendentes. Porque essas são estáveis, essas não mudam. E quando o intelecto ele consegue capturar uma realidade transcendente e consegue, portanto, capturar, ou ele consegue fruir para um bem transcendente que não muda, não aparece de modo dual, mas unívoco, essa comunhão com o bem, ela se torna perene. E o amor vai deitando bases mais estáveis. O sujeito ele consegue encontrar uma estabilidade no amor. Porque não é qualquer conhecimento que leva ao amor, hein? Imagina que você comprou um carro novo e aí o teu intelecto fruiu para aquele bem que você goza. O cheiro do estofado novo é gostoso, né? O cheiro do ar-condicionado e a potência nova e a direção que é mais tranquila, né? Melhor dirigir aquele carro e tal. Então o teu intelecto está fruindo para vários bens ali. Só que são bens materiais. Uma hora o cheiro vai embora, uma hora o ar-condicionado vai esvaziar o gás, uma hora a direção vai dar problema, uma hora vão roubar teu carro. Então o teu intelecto ele vai tentar capturar aquele bem que ele estava acostumado, vai encontrar a ausência do bem, portanto não vai haver uma fruição do intelecto para o bem, e aparece uma outra coisa dentro do peito do sujeito. É evidente. E aí vem todas essas interrogações do mundo moderno. O mundo moderno que tem uma tendência de quantificação, a gente está no reino da quantidade hoje. As coisas são quantificadas porque a matéria ela aparece com muita potência pra gente. O elemento material é um dos distintivos da modernidade, do mundo moderno. A gente está acostumado a se relacionar com bens materiais em abundância. Essa é a realidade desse tempo novo. Existe uma abundância de bens materiais. Então é natural que haja um aplainamento do amor com A maiúsculo. O amor com A maiúsculo ele começa a sumir do horizonte. Aparece o quê? Essa angústia profunda do homem moderno, da modernidade. A verdadeira crise do mundo moderno é uma crise de transcendência. Essa é a verdadeira crise do mundo moderno. É um mundo quantificado, onde tudo é quantidade. No texto sagrado, que é o texto forte, né? Do ponto de vista simbólico e mitológico, há uma coisa que precede a queda do rei, quando ele conta o seu exército. É um símbolo da quantificação. A guerra, para ele, seria travada a partir da quantificação do exército, e não do ideal a ser conquistado. Ideal é transcendência. Número de soldados é imanência. Quando ele olha para o número de soldados, ele é punido, severamente punido. Essa é a dinâmica do mundo moderno. E aí começa a aparecer esse tipo de dúvida. Para eu amar, eu preciso conhecer? Essa é uma máxima que se fala por aí, mas qual que é a lógica dessa máxima? Essa que a gente está tentando investigar aqui. Mais uma vez, o conhecimento ele tem que se dirigir, portanto, não às coisas de baixo, mas às coisas do alto. As coisas de baixo, elas são duais, elas são cambiantes, elas são decompostas, elas não são estáveis, em uma palavra. As coisas do alto, ou seja, da transcendência, ou seja, os grandes conceitos da justiça, da beleza, da honra, da lealdade, do amor mesmo, de Deus, em última análise, esses são dignos da atenção da inteligência. E a técnica para isso. Uma das coisas que a religião promove é justamente encontrar a transcendência nas práticas diárias. Porque a gente se relaciona todos os dias com faca, com pão, com mesa, com casa, com carro, com gasolina, com demandas do escritório, com demandas do trabalho, com demandas da família mesmo que seja, né? Ou seja, a gente está se relacionando sempre com coisas materiais e relações humanas, não é? Uma das intenções da religião é orientar o intelecto para que ele não se engane no meio disso tudo. Há sempre realidades transcendentes regendo há sempre conceitos transcendentes regendo essas realidades. O sujeito que pratica a religião, ele tem um intelecto mais orientado ao bem verdadeiro, não aos bens com B minúsculo, de cada ato, de cada coisa. Esse é um dos resultados esperados de quem pratica a religião. Essa é uma das promessas da religião, inclusive. Conseguir encontrar a transcendência na imanência. O sujeito que acha que praticar a religião é ir à igreja, simplesmente, ele está na dualidade entre o tempo e o templo. O tempo e o templo. Existe um feitiço do templo.
que é seduzir o sujeito a achar que a religião se pratica no templo. Mas o verdadeiro efeito da religião se observa no tempo. É como se o templo fosse o lugar da eternidade. E o tempo, ou seja, o trabalho, a família, o cotidiano, né, em geral, como se eles estivessem rodando ainda, se eles estivessem mudando. Olha, os efeitos da religião se percebem na prática do sujeito ou na relação que o sujeito tem com o tempo, com as coisas do tempo. E não apenas no templo. Ora, o sujeito que vai ao templo e vai ao templo com frequência, mas se deixa se ir andar pelo tempo, esse sujeito ele não tem religião ainda, não tem os efeitos da religião. O efeito principal da religião, que é a orientação à transcendência em qualquer momento da vida, seja na igreja, seja no trabalho. A verdadeira religião, ela promove essa capacidade de atravessar o tempo e entender que tudo é templo. Como se a gente fosse um monge e a nossa cela é o nome do lugar onde os monges ficam, né? E vão fazer suas orações, etc. Teu irmão é monge. Pra gente que não é monge mesmo, com hábito de monge, o tempo é o templo. O tempo é a cela. Fechando uma call de venda, quando você está numa palestra, numa reunião, tocando uma reunião, quando você está fazendo edição de qualquer coisa, quando você está operando um doente, você tem que fazer o quê? Operar o doente. Fazer a palestra. Não é ficar rezando um terço enquanto você faz. Nossa, você vai se distrair, pô. É maluquice. A menos que o seu trabalho seja tão mecânico que você não precisa nem prestar atenção mais no que você está fazendo. Mas muitos trabalhos não são assim. Você tem que estar fechando uma call de venda, você não pode ficar rezando um terço ao mesmo tempo. Você tem que fechar uma call de venda, né? Mas isso também é templo para quem pratica a religião. O sujeito, ele entende de algum modo, a inteligência dele entende que de algum modo, esse ato que parece totalmente intranscendente, entregar um relatório, dar uma aula, fechar uma call de venda, escrever um texto qualquer, fazer um desenho, ele entende que isso está ordenado ao bem maior. Isso é um dos efeitos da religião. Sem isso, o sujeito não pode dizer que tem religião ainda. Ele está praticando algo. Ou ele convive socialmente com um grupo que se diz religioso. Isso é muito comum, né? Não é o mais comum, mas é muito comum. Ou seja, o sujeito ele frequenta o ministério XYZ, o grupo ABC, ele acha que ele tem religião. Não, você participa socialmente, o que é um baita problema nesse sentido, né? Porque a gente já viu que as relações sociais, elas também são relações desse mesmo tipo, intercambiáveis, ou que sofrem alteração. E aí a gente observa um fenômeno. Não, o sujeito ele tinha religião, mas aquela moça do grupo de oração era muito fofoqueira e falou mal de mim, tô muito decepcionada, larguei a igreja. Pois é, você tá, de fato, lidando com a religião como se fosse um clube, como se fosse um clube de golfe que você frequenta, e se agora os buracos, se agora o campo de golfe tá esburacado, você não vai mais, você não consegue mais dar estacadas perfeitas. Agora, na religião, se a gente tá falando de coisa eterna, que não muda, pouco importa se a moça lá do teu grupo é fofoqueira e falou mal de você, entende? É isso aí, você não sabe que pessoas são assim? Com a graça de Deus que nós sejamos menos, né? Mas não deveria mudar em nada, absolutamente nada, né? Ah, mas o pastor ou o padre, não sei o que, o rabi... ruim pra ele, pra burro, né? Ninguém devia ser mal. Sobretudo pessoas que estão em posição de liderança, né? E sobretudo pessoas que estão em posição de liderança espiritual. Esses vai ser cobrado assim um alto preço pela infidelidade. Alto preço. Não é igual um líder, sobretudo um líder espiritual, agir de modo mal. É um preço muito mais alto, é evidente, né? A traição é muito mais alta. Comecei a assistir um documentário no qual falava sobre esses sujeitos. Começou pelo Charles Manson, né? Que é um louco, completamente completo louco. Aproveitador que viveu nos Estados Unidos, se aproveitou ali do movimento hippie, criou uma pequena seita, pequena mesmo. Charles Manson ele é muito mais famoso do que o impacto real que ele teve naquele momento circunstancial. Ele tinha uma seita com menos de 100 pessoas, né? E ele assassina uma família inteira ali em Hollywood. Aí vai preso, a história dele acaba logo ali, vai preso, etc. Mas ele é um sujeito que se colocava como líder espiritual daquelas 100. Era um sujeito completamente perverso, né? Completamente perverso. Vai recair um peso muito grande. Ninguém mandou ele ser líder espiritual de nada, ele foi porque ele quis, né? Então é um sujeito que vai recair sobre ele assim, um custo muito alto mesmo, da infidelidade dele, muito. Então essa confusão entre o tempo e o templo, ela aparece um pouco também pelo espírito do nosso tempo, que é um espírito de quantificação, de abundância material, etc, etc, né? E aí o intelecto ele vai se confundindo. Vai se confundir. Veja, imagine um momento de carestia de bens materiais. Você não tem nem como aderir muito a isso, né? Quer dizer, você já não tem comida, você já não tem roupa boa, você já não tem... já não havia nada disso. Imagina, recua para 300, 400 anos para trás na história. Não havia anestesia, não havia manteiga em abundância disponível, não havia açúcar, nada disso, entendeu?
Então, era mais difícil confundir que as coisas do mundo eram boas, porque não eram absolutamente, você notava claramente que não eram boas, né? Agora a gente se confunde um pouco mais, né? É mais fácil confundir. Tem ar-condicionado. Ar-condicionado, cara. Que invenção é essa? A gente pode estar sempre na Suíça, se a gente quiser. Ar-condicionado. Tem, à vontade. Tem água com gosto de água. Água com gosto de água. Isso é uma coisa muito nova na história do mundo. Água com gosto de água. Não tem um gostinho de barro? Não quebra meu dente porque tem uma pedra no meio? Não, é água mesmo. Pura, cristalina, mineral. Mas água não basta, tem Guaraná. Só que não basta Guaraná, tem Guaraná com 0 açúcar. Ele nem me engorda. E é super doce. Que loucura, cara, uma coisa super doce que não te engorda. Isso parece bobeira, mas não, mas é disso que a gente tá falando. Conhecer pra amar, então você tem que conhecer o bem. Só que tem muita coisa que confunde o nosso... Não é confunde, são boas mesmo. Acho que puxam pra baixo o nosso intelecto. Puxam pra baixo o nosso intelecto. Aí fica, a gente tem a dificuldade de conhecer os bens, ou o bem com maiúsculo, né? Absolutamente maiúsculo.